Olá, audiência qualificada e abençoada da nossa queridíssima Rádio Vinha FM. Eu sou Juliano Mioto, estamos aqui com mais um Negócios de Valor e está aqui do meu lado uma pessoa que tem uma carreira importante aqui na Polícia Militar do Estado de Goiás e também uma carreira empreendedora. E é um homem que tem bons fundamentos na vida dele, tanto como um militar, pai de família, como empresário. E a gente vai conhecer um pouquinho aqui da história do meu querido Rodolfo Souza. Você tá bom, meu querido Rodolfo Souza? Tenente, né? Exatamente. Estou muito bem, obrigado, e pela apresentação. Boa tarde para todos que estão também nos acompanhando. E a gente está aqui para contar um pouco dessa história, compartilhar um pouco dessa história. E espero também que o que a gente vai compartilhar aqui possa ser de grande valor para quem está assistindo em casa. Rodolfo, você começou a sua vida profissional bastante cedo, né? Muito novo. Conta pra gente um pouquinho assim, o que te fez aí entrar nessa carreira militar, né? E depois a gente pode entrar também um pouquinho do que te motivou a montar aí uma estrutura que eu tive a oportunidade de conhecer ali no centro de Goiânia, que é o Instituto Rodolfo Souza, né? Que é uma baita de uma estrutura ali para ensinar pessoas a esse caminho, né, das carreiras policiais. Conta pra gente de onde que você veio, como é que você chegou até aqui e, mais importante, conta pra gente por que você escolheu essa carreira militar. Milton, sou paulista, interior de São Paulo. A cidade pouca gente conhece, chama-se Piracaia, uma cidade de 35 mil habitantes. Cheguei em Goiás em 1998. Dada uma circunstância familiar que fez com que meus pais estivessem aqui na cidade. Na década de 90, meus pais trabalhavam com calçados lá na cidade e as indústrias de calçado da cidade tiveram muitas dificuldades financeiras depois que o mercado foi aberto e começou a chegar no Brasil tênis, calçados da China. Isso acabou causando muita dificuldade para as indústrias de calçado aqui no Brasil. Meu pai passou por uma crise e, fugindo dela, de todas as dificuldades, nós acabamos vindo para Goiânia. Mas isso não resolveu os problemas. Só fez a gente sair lá de Piracaia, em São Paulo, e chegarmos aqui em Goiânia. As dificuldades financeiras permaneciam naquela época ainda. Então, para contribuir com a minha família, para contribuir com meus pais, aos 13 anos eu já estava trabalhando. Eu auxiliava na fabricação e na venda de doce. Então, auxiliava fabricando docinho cocado e pé de moleque. Depois pegava um cestinho, morava ali na divisa de Goiânia Aparecida, perto do terminal do Cruzeiro, ia em direção à Vila Canaã e lá eu vendia os docinhos, os pés de moleque, em 1998. Me lembro que cada docinho custava 25 centavos. Né? Era o valor de um pé de moleque, o valor de uma cocadinha naquela época. Eu trabalhava o dia inteiro para ganhar R$2, R$3 no final de lucro. Era mais ou menos essa a realidade. Depois tive a oportunidade de trabalhar na feira, vendendo sandálias, porque eu fui também exercer o ofício do meu pai junto com ele, fabricando e vendendo sandálias nas diversas feiras aqui de Goiânia. O pessoal aqui da cidade, da capital, conhecem bem essas feiras, frequentam muito elas. Até que em um determinado momento, influenciado por meu tio, né, porque a minha história, ela é carregada de fracassos antes do sucesso, sabe? Eu confesso, até digo para você que eu não consigo me lembrar de uma ocasião que na primeira oportunidade eu já tenha conquistado algo. Quase todas as vezes foi com muita luta, né? Antes houve um fracasso. Eu falei assim, nem minha esposa quando eu fui tentar beijar pela primeira vez eu consegui obter êxito. Ela não queria saber de você no começo. Não tinha. Hoje, graças a Deus, a gente é muito feliz. Já estou casado há mais de 16 anos, mas é nesse ponto mesmo, né, que a gente está conversando. Mas olha, eu, influenciado pelo meu tio, depois de ele perceber que eu tinha conquistado minha primeira reprovação no vestibular de Direito da Universidade Federal de Goiás, porque eu tinha feito o vestibular de Direito, tinha reprovado, tinha caído na segunda fase do vestibular de Direito naquela época. Meu tio, que veio de São Paulo nos visitar, me viu estudando um período de final de ano, e ele falou assim, rapaz, por que você não estuda para concurso? Porque a faculdade é boa, você tem que fazer. Mas o concurso já vai te dar renda agora, já vai resolver o seu problema. Eu não tinha essa visão, não tinha outra pessoa para me orientar, então foi quando eu comecei a direcionar os meus estudos, além do vestibular, para o concurso, mas naquela época os conteúdos eles eram semelhantes, a maioria dos concursos eram de nível médio, então já estava estudando para o vestibular, também se aproveitava para os concursos e decidi fazer concurso. Fui aprovado no primeiro concurso, isso aos 18 anos,
na Polícia Militar do Estado de Goiás para o cargo de sargento da Polícia Militar. A PM de Goiás, na época, ainda tinha um concurso que o candidato entrava direto como sargento. Hoje não existe mais. Hoje o candidato faz um concurso para soldado, que é nível superior em qualquer área, ou para oficial, que é nível para bacharel em direito. Que é o CFO, né? CFO. Curso de formação de oficiais, né? Isso. Ou faz um ou faz outro. Mas na época tinha um concurso intermediário, que era o CFS, que era o curso de formação de sargentos. Então o candidato já ingressava como sargento na Polícia Militar. Fiz o concurso, concluí todas as etapas do concurso. Ao final dele, meu pai me fez um pedido, isso com 18 anos de idade, em 2002 eu estou falando isso. Meu pai me fez um pedido na época, preocupado com a carreira policial, preocupado com a, é perigoso, com a insegurança, né? Meu pai me fez um pedido para que eu não assumisse o cargo. E eu respeitei esse pedido dele. Foi difícil. Foi muito difícil para mim na época. O que aconteceu assim nesse meio tempo? Por que seu pai pediu isso? Ok, ele estava preocupado. E por que você decidiu aceitar esse pedido do seu pai? Olha, essa questão envolve a minha primeira experiência na fé. Minha primeira experiência como cristão. Você se converteu aqui em Goiânia, né? Me convertia em Goiânia. E essa minha primeira experiência na fé, quando eu já estava ali nos meus primeiros momentos como evangélico, como cristão, foi que eu recebi um convite na igreja uma vez para dar uma palavra para os jovens. E aí eu não tinha nenhuma experiência, é óbvio, eu estava recém-convertido, mas empolgado, com muita vontade. Primeiro amor, estava com um amor muito intenso. Abri o livro de Efésios e lá, na leitura, me deparei com o versículo que falava: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os dias sobre a terra, sobre a face da terra. E foi essa a primeira vez que eu subi num púlpito para falar do Evangelho, para falar de Jesus, para falar daquilo que eu estava aprendendo e a partir dali estava confessando como fé. Então, essa foi a minha primeira experiência. E quando então meu pai pediu para que eu não assumisse o cargo policial quando eu tinha 18 anos, eu me lembro imediatamente. Foi no momento que meu pai me pedia, eu já pensava aqueles instantes, né, em anos atrás, que eu tinha 14, 15 anos de idade mais ou menos, em que eu tinha falado aquilo em um púlpito para uma série de jovens. Eu não tenho dúvida, porque o jovem, né, naquela época, o Rodolfo de 18 anos, não tinha a experiência do Rodolfo hoje aos 40. Né? São pessoas diferentes, a gente conseguiu construir uma série de experiências hoje que já estão validadas com o tempo. Mas eu não tenho dúvida, era o Espírito Santo quem estava me tocando. Eu não tenho a menor dúvida disso. É interessante isso, assim, quando a gente fala sobre a questão da palavra viva, né? E a letra morta, né? A Bíblia fala sobre a letra morta. Às vezes as pessoas pregam coisas, falam coisas assim sobre Deus, né? Sobre a Bíblia, mas que não é uma coisa que queima, né, no coração da pessoa. Nesse caso seu, aquela palavra, ela queimou e você falou: eu não posso ser hipócrita, né? Eu não posso pregar uma coisa. Deus falou com você, né? Foi a palavra revelada, né? Foi muito forte. Tanto que para mim foi muito difícil falar não, porque não era o que eu queria. Se eu faço o que eu queria naquele momento, não era o que eu queria. Você estava com 18 anos, passado no concurso, quanto que você ia ganhar por mês ali? Olha, naquela época eu já não estava trabalhando tanto nas feiras com meus pais. Você tirava quanto por mês? Eu ganhava R$100 por mês, auxiliando numa escola, dando aula para crianças lá, como auxiliar. Tá. R$100 por mês eu ganhava. Para o nosso ouvinte entender, R$100 naquela época era diferente do de hoje, sim, né? E do concurso era 900. O cargo hoje um cargo de terceiro sargento é algo em torno de quase 9, 10 mil reais. Então quer dizer, você passou num concurso para ganhar R$10.000 por mês com 18 anos. É como se eu ganhasse 1.000 na época. Ganhava 1.000 e ia ganhar 10.000. Puxa, e aí você teve que tomar a decisão de abrir mão disso para poder honrar seu pai e obedecer, né, a palavra de Deus. Sim, né? Só que tem um grande aprendizado. Isso a gente vai ter a oportunidade de conversar isso no final do nosso programa. Todos vão conseguir entender qual foi o grande aprendizado que Deus proporcionou na minha vida e que Ele tem usado a minha vida para ensinar isso para outras pessoas, porque hoje eu consigo falar não de coisas que eu ouvi dizer, mas de coisas que eu tive a experiência de viver. Então eu realmente falo do coração com sinceridade para essas pessoas, para poder também influenciá-las. E a gente vai trazer isso aqui, eu acho que é um momento oportuno. Esse programa é para isso mesmo, né? Sim, sim. O programa a gente quer entender exatamente quais são os valores, os princípios que fundamentam a sua vida como empreendedor, como uma pessoa
com uma carreira aí de sucesso, né? E, enfim, aí você acabou, então... E como é que você acabou entrando na polícia, mesmo depois desse pedido do seu pai? Nesse dia lá com meu pai, que meu pai me pediu para que eu não assumisse, eu acatei com muita dor, respeito meu pai, ele estava sendo usado por Deus para que isso... A sua fé foi literalmente provada. Minha fé foi literalmente provada. E, inclusive, naquele dia eu tentei e consegui negociar com o meu pai. Eu falei assim, pai, eu concordo, aceito, mas eu vou continuar estudando. Se não surgir outra oportunidade de concurso, o próximo que tiver eu vou prestar. E se eu passar, eu vou assumir e você não vai se opor a essa decisão. Você não vai se opor a essa decisão. Ele concordou. Ele já me confessou que ele concordou mesmo só porque ele pensou que eu ia me desestimular e não ia ter futuro. Ele achou que não ia ter mais, você não ia passar de novo. Não ia, ou que você é outro, eu teria passado em algum outro antes, alguma coisa assim. No ano seguinte, 2003, teve um novo concurso, já ia para soldado, não era mais para sargento, soldado. Prestei, fui aprovado, assumi. 22 de dezembro de 2003, eu ingresso na Polícia Militar do Estado de Goiás há quase 21 anos atrás, né? Aí eu já estava, na época, com 19 anos de idade. Já tinha saído dos 18 para os 19 anos quando eu consegui ingressar na Polícia Militar do Estado de Goiás. Ingressei, tive a oportunidade de continuar meus estudos para o vestibular de Direito da Universidade Federal de Goiás. Nesse período, nos primeiros anos da instituição Polícia Militar, eu consegui passar no vestibular de Direito da UFG, depois de ter tido uma reprovação anterior. Então não foi de primeira que eu passei no UFG, na verdade foram mais de uma reprovação até que eu conseguisse a minha aprovação. Passei. Ao final dos 5 anos, a graduação em Direito são 5 anos. Né? Ao final dos 5 anos da minha graduação em Direito, eu estava diante de um momento de grande reflexão. Por quê? Eu tinha a felicidade de ser policial militar, praça da Polícia Militar, era soldado ainda da PM naquela época. Mas eu tinha conquistado um título importante que me permitiria ascensão na carreira e passar em outros concursos, os mais variados. Sim. Delegado, magistratura, oficial da PM, mas eu já estava apaixonado da PM. Então, meu objetivo era continuar prestando um outro concurso para oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás para fazer o CFO. Então, em 2010 eu terminei minha graduação em Direito, comecei em 2006, de 2006 a 2010, 5 anos. Né? Em 2010 eu encerrei minha graduação em Direito e a partir daí eu comecei a estudar, em 2011 e os anos seguintes, comecei a estudar para o concurso de oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás. Estudei muito. Eu, assim, falo sem medo, tá? Eu fiz por merecer a minha aprovação. Foi muito estudo. Até digo que das pessoas que eu convivi à época, não posso falar por todos que fizeram o concurso, mas das que eu convivi à época, eu não conhecia ninguém, ou eu estou falando uma análise objetiva, de cálculo, de tempo, de horas de estudos, ninguém que tenha estudado mais do que eu. Fiz a prova. Essa prova foi em janeiro de 2013, já tinha quase 10 anos, 9 anos completos de Polícia Militar, quando eu fiz de praça. Então, fiz o concurso. Nesta prova, a soma de todas as questões, a pontuação máxima era 85 pontos. Aí, corrigindo com o gabarito preliminar, eu fiz 79 pontos, o que representa mais de 90% de acertos nessa prova. E em todos os outros concursos anteriores, nem precisava de estudo, com 70% o candidato passava para o oficial. 70%, 75%. Então eu estava bem acima da média de concursos anteriores, o que me daria, sem sombra de dúvidas, a aprovação no concurso. Eu fui muito bem, eu estava extremamente bem preparado. Só que, infelizmente, eu acabei não tendo a análise do meu mérito, se eu tinha sido aprovado ou não, porque o concurso, naquela época, aquelas provas foram anuladas. Meu Deus do céu, e olha só, você vê o tanto que o tempo passa rápido. A gente vai para um pequeno intervalo, fique ligado aí para a gente continuar essa história e nós vamos saber também como é que ele chegou a ser aí proprietário, empreendedor na área de educação e chegou até o Instituto Rodolfo Souza. Fique ligado aí, daqui a pouquinho estamos de volta com o Negócio de Valor. Olá, audiência qualificada e abençoada da nossa queridíssima Rádio Vinha FM. Estamos de volta aqui com Negócio de Valor. Eu sou Juliano Mioto. Está aqui do meu lado Rodolfo Souza, que é tenente da Polícia Militar e também proprietário e sócio, fundador aí do Instituto Rodolfo Souza, que é na área de educação. Rodolfo, me diz aí, o concurso foi anulado, né? E aí o que você fez para virar agora? Hoje você é tenente, né? O concurso foi anulado. Pronto, esse é o fato.
Aquela 2013. Prova, 2013, janeiro de 2013. Aquela prova não me permitiu ingressar no curso de formação de oficiais. Mas em abril daquele ano, foi a data que as provas foram remarcadas para abril daquele ano. Então, no início de abril de 2013, eu fui para a segunda tentativa do mesmo concurso. Como as provas foram anuladas, foi só novamente mais uma aplicação de prova. Só que nesse dia, na semana que antecedeu a este concurso, eu senti um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque alguns colegas já sabiam que eu tinha ido bem na primeira prova, então já tinha gerado ali uma grande expectativa em cima do meu resultado na segunda prova. Me lembro uma situação interessante. Eu indo para a prova, assim, encontrei um amigo, uma pessoa muito querida, falou assim: tá tranquilo, isso aqui já passou. Assim, e para ele, era uma tentativa até de me, né, estava até me parabenizando, achava que eu estava realmente capacitado. Para mim, no dia, nas condições que eu estava já, a pressão que eu estava sentindo, foi um peso a mais para fazer a prova. Entendi. E o que acontece? Eu acabei obtendo um resultado naquele concurso, à época, bem inferior do que na primeira prova. Eu fiz uma pontuação no concurso bem inferior do que na primeira prova. Só que ainda assim, de acordo com as regras do edital, esta pontuação que eu obtive me permitiu seguir em todas as outras etapas. Então, eu fui no final do ponto de corte que a gente fala. Então, eu segui para todas as etapas, avaliação física, avaliação médica, fiz todas as etapas. E, ao final, eu fiquei classificado fora do número de vagas. Isso é uma situação bastante comum em concursos. Sim, né? eu já passei em vários concursos. Classificado ali no final por número de vagas. E é assim, né, natural, né? Eu falei assim, que eu tinha uma convicção, né? Que eu tinha... Não conhecia ninguém que tinha estudado mais do que eu. E eu, naquele momento, daquele concurso, que era o projeto da minha vida, era o sonho para qual eu estava me dedicando, e tendo visto que eu fui aprovado, mas lá, fora do número de vagas, eu tive aquela sensação de fracasso. Para mim, eu não tinha passado no concurso, porque eu não estava dentro das vagas, não havia certeza de convocação. Poderia ter sido convocado, não havia certeza. E eu questionei Deus. Eu perguntei para Ele, em oração, falei assim: por que isso comigo? Eu me dediquei, eu me esforcei, eu me fiz ser merecedor. Me explica o porquê que eu não consegui. E foi difícil engolir aquele fracasso para mim. Foi difícil para mim essa situação. Só que, passado uma semana, já mais tranquilo, depois da prova, eu decidi, nos meses e anos seguintes, aí começa a minha vida empreendedora, empreender ministrando aulas para candidatos em concursos de carreiras policiais, porque eu não tinha sido aprovado no concurso. Então, o que eu fui buscar para mudar a minha vida, para transformar a minha realidade, foi auxiliar as outras pessoas a se prepararem para o concurso, e aproveitando aquele conhecimento que eu tinha adquirido, sólido, estudando muito para o concurso naquela época, embora não tinha tido na segunda prova o resultado desejado. O fato é que nos anos seguintes foram anos de muita prosperidade na minha vida, de muitas realizações. Eu sou capaz de dizer, se eu tivesse assumido e sido aprovado no concurso de oficiais naquele ano de 2013, dentro do número de vagas, você não estava onde eu você tá jamais teria construído o Instituto. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque o curso de formação de oficiais, ele é de dedicação exclusiva, e não tem como a pessoa se dedicar a absolutamente mais nenhuma outra atividade que gere resultado da vida dela. Então, eu consegui, a partir daí, mesmo não tendo sido aprovado, a me posicionar como professor, e a partir daí, como professor, construir um negócio, uma empresa no ramo de preparação para concursos de carreiras policiais. Só que Deus, Ele vem para mostrar para a gente e para ensinar para a gente que as coisas acontecem no tempo dele e que a vontade dele é perfeita, agradável e que elas se cumprem. Deus está aqui para honrar aquilo que a gente também pede para que Ele faça para nós, ou aquilo que é a vontade dele na nossa vida. E foi exatamente o que aconteceu. Já construído esse projeto, a empresa já consolidada, em 2020, isso já em 2020, após um candidato ter conseguido ingressar no curso de formação de oficiais por decisão judicial, tendo estado classificado atrás de mim no concurso, ele estava atrás de mim no concurso e conseguiu por via judicial ser nomeado no curso de oficiais. Eu também pleiteei na justiça essa preterição de convocação,
que eu estava fora da convocação, embora já tivesse algum candidato atrás de mim sendo convocado, e consegui em 2020 a minha convocação para esse concurso lá de 2013, 7 anos depois. Até com outro amigo que estava comigo na ocasião do curso, ele falou assim, parece uma história bíblica, né? É igualzinho a gente vê na Bíblia. Deus joga lá no poço o José e ele fica lá, mas ele não reclamou, né? Não. É interessante isso, né? A gente vê tantos exemplos da Bíblia, né? Tem pessoas que choram, né? Você tem um Elias que de vez em quando foi lá para a caverna chorar, Deus, eu estou aqui te servindo e não acontece as coisas do jeito que eu quero. Tem o Jeremias, né, que fala, eu não queria nem ter nascido, né? Não é assim, acho que Deus é tão misericordioso, tão bondoso, né? Que ele olha pra gente assim, ele deve dar um sorrisinho no canto da boca e fala assim, calma, meu filho, você nem tem noção, né? Do que eu estou preparando para você, exatamente. Em 2020 eu fui então convocado por decisão judicial para fazer o curso de formação de oficiais, mas a essa época eu já estava com uma empresa extremamente consolidada, com centenas de alunos no presencial em Goiânia. Hoje você tem quantos alunos no seu instituto? Online e presencial. Hoje a gente tem algo em torno de 60 mil alunos. 60 mil alunos? Em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. Meu Deus. É um bom público. Tá doido. É um negócio que, pô, eu já fui diretor de um cursinho jurídico, né? Uhum. E na época estava no auge dos concursos, só que não tinha online, né? E a gente, quando eu entrei lá, em pouco tempo, a gente conseguiu levar quase 700 alunos, assim, fazendo algumas parcerias, e foi assim tão extraordinário que assim não tinha nem sala para colocar, a gente teve que ir para uma outra escola, aí vira um caos porque você tem poucos, os professores bons, você já está com os horários todos, então assim, era um negócio quase que, e você com 60 mil alunos. A maioria deles estão no online. A maioria é online, né? Sim, né? Muitas pessoas aqui no interior do estado se preparando para esses concursos de carreiras policiais, mas o fato que em 2020, quando eu fui convocado para o CFO, eu estava em condições de deixar a minha participação na empresa, me afastando das principais atividades da empresa, porque ela já estava muito sólida em termos de funcionamento, e eu fui ver um sonho, mas não era o sonho do Rodolfo daquele tempo, era o sonho do Rodolfo de 7 anos atrás. Deus foi prestigiar o sonho do Rodolfo de 7 anos atrás. Estava preenchendo um sentimento de 7 anos atrás. E eu fui para lá com muito amor fazer o CFO, porque era realmente algo que você nem precisava mais disso, né? Do ponto de vista financeiro não era algo que eu precisava, mas do ponto de vista de realização pessoal, eu sempre precisei. E é isso que chega num ponto de algo que a gente já conversou aqui em outras ocasiões, que é o porquê que você hoje concilia, né, essa atividade policial e essa atividade empresarial. Porque Deus me deu esse presente de ser oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás. Te deu a honra, quando eu imaginava que eu não seria mais. Então eu compreendi que eu tinha a obrigação de cumprir esse mistério, cumprir essa atividade e de influenciar as pessoas através das minhas ações, do meu comportamento, do meu comandamento como oficial, para que elas também pudessem ser inspiradas e fazer parte dessa instituição. Então, o motivo que eu estou hoje na Polícia Militar não é dinheiro. Embora é ótima remuneração. Mas eu preciso honrar com essa instituição que honrou a minha história. E aí se cumpre duas palavras, várias, né? Mas uma delas é o Salmo, né? 126, lá que diz, os que semearam em lágrimas, né? Voltarão. E aquele que diz assim, porquanto foste fiel no pouco, sobre o muito te constituirei, né? Você foi fiel no pouco, né? Vamos ser sinceros, é uma carreira difícil, a carreira de militar, ser praça, até você chegar, né? O praça na carreira militar é aquela pessoa que está debaixo de todo mundo, né? Demais. Trabalha pesado. Nem sempre reconhecido. Sim. Eu não falo institucionalmente, a instituição reconhece sempre muito bem, mas a população nem sempre reconhece. Sim, então assim, é um trabalho pesado, é um trabalho que não é assim, dos mais... Não é igual você, por exemplo, o oficial já tem aquela coisa, né? Quando chega um tenente, um capitão, né? Mas é status, mas também são pessoas que também sociais, trabalham muito, todos né? Nós trabalhamos muito, é uma atividade que exige muita... Mas você foi fiel no pouco. Sim. Você honrou seu pai, tem honrado, né, sua família, e Deus te deu essa é como se fosse uma graça, assim. Tá bom, você quer brincar um pouquinho aí? Eu vou deixar, né? Eu me considero muito agraciado, assim. Realmente, não era uma questão do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da minha realização, satisfação de poder
olhar para o futuro e ver onde eu cheguei foi muito importante. E aí veio um momento bem importante da minha jornada, né? Porque na minha formatura do CFO, quando eu fui declarado aspirante oficial pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, uma linda solenidade, no dia 28 de julho de 2022, meu pai estava lá presente, né? E para quem não sabe, aí que está em casa acompanhando, está assistindo, ouvindo, nós oficiais, nós temos uma série de ritos, né? Os militares, sim, todos nós temos ritos. Sim. E o oficial, ele carrega a espada. Né? E eu tive a felicidade. O sabre, né? Isso, eu tive a felicidade de pegar a minha espada nesse dia e falar: pai, foi por você que eu vim fazer isso aqui. Olha foi para só. honrar a sua vida, foi por você que eu vim fazer isso aqui. Então, sim, foi um momento, para mim, de grande realização, que eu digo sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação, dinheiro nenhum paga. Né? É uma realização pessoal muito, muito grande essa que eu tive. E o aprendizado que eu tive nessa jornada toda, nesse período todo, e eu comecei a ter esse aprendizado ali com a minha primeira reprovação no vestibular de Direito, com o pedido do meu pai para que eu não assumisse o primeiro cargo que eu fui aprovado, com a minha tentativa na primeira prova do CFO, tendo ido muito bem, a prova ter sido anulada, na segunda não tão bem, e praticamente sem esperanças, depois de 7 anos ter sido convocado, é algo que eu carrego hoje e levo para dentro, né, do Instituto para influenciar pessoas. É uma frase que eu tive até a oportunidade de registrar ela no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E eu registrei lá que é a frase: desistir jamais. Então, a gente tem muitas dificuldades na vida. As coisas nem sempre acontecem da forma que a gente gostaria que elas acontecessem. Muitas vezes, antes de uma grande realização, a gente precisa passar por momentos de provação e que parecem fracasso. Mas só parecem para aqueles que não desistem. Porque para aqueles que não desistem é só uma etapa para a construção de coisas muito mais grandiosas, que são abençoadas, realizadoras, edificantes e principalmente transformadoras. Então esse é o aprendizado que eu carrego nessa minha história como pessoa e também no meio de empreendedorismo, como empreendedor. E hoje é a minha missão de vida, é levar exatamente esta ideia: desistir jamais, para as pessoas, também através do meu trabalho, poder levar a minha fé, levar a imagem de Cristo através do meu trabalho. Que maravilha, que testemunho tremendo e que para mim, assim, tem tudo a ver e está bem coadunado com aquilo que a gente tem como proposta para esse programa aqui, que é justamente mostrar isso, assim, quais são esses valores. Aí você vê a questão da perseverança, você vê a questão da honra, questão de tudo, né? A bondade. Vale a pena você ter esse sentido na sua vida, né? Eu falo que hoje a gente está vivendo uma época muito difícil, né? Então, uma geração muito, assim, dispersa, né? As pessoas hoje acham que elas vão sair da faculdade, já vão sair milionárias, sendo requisitadas pelas melhores empresas, às vezes você vê até entrevista, né? Esse dia entrevistaram uns alunos, acho que foi até da PUC, né? O que você acha que vai acontecer quando você formar aqui? Eu vou ganhar 20 mil por mês, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar meio período. Então, assim, o outro meio período eu vou me dedicar a atividades na praia. Enfim, o pessoal fica com esse... E no dicionário eu acho que é o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Eu sinto... Pode ser que tenha essa experiência aí que estão falando, que você comentou, mas não é a minha. Não. E também, assim, o que a gente percebe na vida de todo mundo, até as pessoas que você vê hoje, tem pessoas fazendo sucesso, ganhando dinheiro com rede social, né, produzindo conteúdo, aí a vida dessas pessoas é super difícil. Trabalha muito. Muita exposição. Você que tem, né? Você tem uma rede social também bastante movimentada. Você tem que estar todo dia ali produzindo. Você está feliz ou não está, você tem que estar ali, né? Faça chuva ou faça sol. Deu certo ou não deu certo as coisas para você no resto do dia. Você tem que estar ali firme, sorrindo, né? Sempre. Então, o caminho que leva ao sucesso, que leva a tudo isso, passa por
esse entendimento da vida, né? O que eu acho incrível na sua carreira e em tudo que você está nos contando aqui é que você teve um despertar muito jovem, né? Então, quer dizer, com 18 anos você já estava pensando no futuro, né? E a gente vê hoje muita gente que está com 30 anos, o cara ainda está morando com os pais, está vivendo uma vida sem propósito. E eu queria que essa mensagem chegasse em muitos lugares, para muita gente, para que haja uma reflexão mesmo. Eu acho que já estamos quase aqui partindo para o nosso finalzinho aqui do segundo bloco. Você quer deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa que você acha que é relevante aí para a gente poder deixar para os nossos ouvintes? Sim, né? Eu já trouxe essa missão da importância de não desistir, essa palavra da importância de não desistir, e também mostrar para quem aí está querendo empreender na vida, né, abrir um negócio, ou mesmo estudar para um concurso, seja qual for, né, um dos fundamentos para que você receba a graça e a sua vida seja abundante é que você, ao conquistar, ao encher o copo, quando ele estiver transbordando, você distribua. Eu não estou falando de dinheiro, não somente servir ao próximo, né? Se você tiver condições, distribua dinheiro também, é bom, mas não é só disso. Mas distribua o que você tem de valor. Porque se esvaziar, Jesus já fez isso por nós. Ele foi lá para a cruz e se esvaziou. Ele cedeu a vida por todos nós. Nós temos que buscar desenvolver, crescermos, amadurecermos, transbordarmos e distribuirmos tudo que está transbordando para que outras vidas também continuem transbordando. Então, você quer ter um negócio de sucesso, você quer ser bem sucedido, né, numa carreira pública, num emprego, não interessa, seja qual for. Busque conhecimento, transborde, compartilhe, distribua e influencie outras pessoas para terem uma vida melhor também. Assim a gente consegue chegar naquele Brasil que a gente quer, né? No lugar que a gente quer chegar. E tem um amigo meu que a gente sempre conversa sobre isso. Ele diz o seguinte, que a pessoa mais rica do mundo, as pessoas mais ricas do mundo são aquelas que servem o número maior de pessoas. Você vê, por exemplo, o dono do Facebook, né? Do Instagram. Por que ele é bilionário? Porque ele atende e serve com o negócio dele milhões, bilhões de pessoas no mundo. O Elon Musk também, que é um cara que, assim, todo mundo, o cara acha o cara incrível. Olha quantas pessoas são servidas pelo trabalho dele, pelo aquilo que ele oferece. Então, quanto maior o seu serviço, quanto maior o número de pessoas que você consegue servir, maior vai ser a sua fortuna. É inevitável. Eu não quero dinheiro. Ok, mas se você vai ser rico em bênçãos, você vai ser rico em pessoas que você vai ajudar a crescer, né? Se você quer ser uma Madre Teresa, né? Enfim, servir ali os pobres, não tem problema, mas a riqueza que você recebe em volta quando você serve é uma coisa impressionante. Sem dúvida. E eu vejo isso na sua vida, vejo isso como você transformou o seu fracasso, aquilo que você poderia simplesmente sentar e chorar, né, e ficar reclamando, vitimizar, você transformou isso em serviço, em amor, dedicação, e agora você tem aí a sua vida bem estabelecida. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei desse programa de hoje, e eu te espero aí sempre aí acompanhando o nosso Negócios de Valor. Você que está no YouTube, não se esqueça de curtir, compartilhar para ajudar a aumentar o nosso alcance, e um testemunho desse vale a pena a gente compartilhar aí aos milhares. Grande abraço, até a próxima.